Coloque a mão no seu coração agora, feche teus olhos e diga de coração para Deus nessa noite: creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Nada a temer. Para aquele que crê, ele não teme a morte, não teme o inimigo das nossas almas, porque nós cremos em um ser superior chamado Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite e deseja te abençoar. Então diga com o seu coração, com sua alma: não há nada do que temer. Nada a temer, nada a temer, tudo é possível, somente crer. Querido e amado Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia que nos tem alcançado, Pai, é que estamos reunidos nessa noite cultuando aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor sabe o motivo e objetivo de nós estarmos reunidos nessa noite. O Senhor sabe quão carente nós somos, necessitado de ser abençoado por um grande Deus. E nós não confiamos nos meios naturais, mas confiamos no sobrenatural. Porque o natural, ele muitas vezes decepciona, mas o sobrenatural nunca decepciona. Jesus, nessa noite o Senhor tem a liberdade em nosso meio para falar no íntimo das nossas almas. Mais uma vez pedimos perdão das nossas falhas, nossas negligências, e pedimos que o Senhor, ó Pai, nesse instante, cada espírito esteja subordinado ao Teu grande Espírito Santo. Cada pessoa que adentrou por essas portas, não saia da mesma maneira, mas que saia daqui abençoado, regozijante, curado, liberto, salvo, perdoado nessa noite. Ó Senhor, ajuda Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, assim nós pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue a abençoar a cada um. Mais uma vez, pela infinita e misericórdia do Senhor Jesus, é que nós estamos aqui, né? Vamos ler a palavra de Deus para nós ganharmos tempo nessa noite. Eu quero ler com vocês em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Vejo que há bastante pessoas que estão nessa noite compartilhando conosco. Que Deus vos abençoe, possam voltar para os seus lares recompensado. Há um aqui que pode te abençoar, e esse é o Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite, e nós cremos na sua presença, né? A Bíblia diz assim, versículo 20 de 2 Pedro, capítulo 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Amém. Podemos assentar?
Eu coloquei aqui um título nessa noite para nós se localizarmos. Eu gosto sempre de colocar. Quando você lembrar disso, vai trazer à sua memória a mensagem a qual eu creio que Deus vai nos dar essa noite, né? A interpretação errada mata. Interpretação errada mata. O Espírito Santo, através do apóstolo Pedro aqui, ele foi bem enfático, chamando a atenção das pessoas. Ele diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma, não há uma exceção, nenhuma, você sabe o que é nenhuma? É um nada, uma vírgula, um tio, sequer, um ponto, qualquer coisa, nós devemos, é de particular interpretação. Nenhuma da profecia desta escritura é de particular interpretação, porque a profecia ela nunca foi produzida por vontade humana, mas foi o quê? Mas homens santos de Deus, eles falaram, e não só falaram, mas eles foram inspirados, uma inspiração divina. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele é um livro sobrenatural. Muitos filósofos, escritores, grandes renomes das letras, historiadores, eles escreveram vários livros em que moralizaram a nação, seu país, mas hoje eles estão ali empoeirados, na estante do esquecimento, e nem lembrados são mais. Mas essa Bíblia aqui, ó, ela vem desde lá do princípio. Se você observar, mesmo antes de ter a forma da letra, já era a palavra. João disse isso, no princípio era o verbo. O que era o verbo? Palavra. E essa palavra, ela está no nosso meio hoje. Você poderia perguntar, mas como? Essa tinta? Não é essa letra. A Bíblia diz que a letra em si, ela mata. Mas é o Espírito Santo que vivifica essa letra no seu coração. Porque há muitas religiões que estão realmente com essa Bíblia em seus púlpitos. E cada dia estão mais distantes de Deus, estão mais enfraquecidos na fé, porque eles interpretam, e quando eles colocam sua interpretação, isso é um veneno, a qual atinge e assim acaba matando, porque às vezes você pode ter, irmãos, um barril de água limpa, e aquela água você usa para você fazer comida, para você se alimentar, enfim, é o que você subsiste daquela água ali, mas basta simplesmente você pegar um conta-gota, uma gotinha de veneno, e você colocar naquele barril d'água, seria o suficiente para matar pessoas ou adoecê-las. E aqui nós temos a palavra de Deus, a qual é pura, é límpida. Jesus chegou a dizer que a água da vida para o crente, ela é o pão que nos alimenta. Mas quando o homem em si, com suas ideias, suas teologias, suas interpretações, é colocada na palavra de Deus, isso torna-se um veneno mortal, que não só atinge o corpo físico das pessoas, mas acaba atingindo a alma. E a Bíblia mesmo, ela é bem explícita em dizer, não temeis quem mata o corpo, mas devemos temer aquele que pode, não só matar o corpo, mas também a alma. Vocês compreendem, irmãos? Nos dias em que estamos vivendo na face da terra, são os dias mais traiçoeiros para a humanidade, os dias em que deve-se haver um discernimento muito grande, porque tudo está contaminado, em todos os aspectos, a natureza em si, ela está contaminada, e inclusive, quando no tocante à espiritualidade das pessoas, nós podemos ver que também está contaminada. Mas por que está contaminada? Porque os chamados líderes religiosos, eles têm trazido
interpretação. Eles pegam essa mesma Bíblia, que é a verdade. João 17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E eles pegam essa verdade e a transformam numa mentira. Porque a mentira, ela não é nada mais, nada menos do que uma verdade pervertida. E o papel de Satanás, do diabo, é esse: é perverter tudo aquilo que Deus criou, original, perfeito. A doença, ela não deixa de ser a saúde pervertida. A tristeza não deixa de ser alegria pervertida, e assim sucessivamente. E no tocante à salvação das pessoas, é uma das coisas em que o diabo se preocupa muito. Você sabe que o diabo se preocupa com a tua salvação? Muitas vezes o ser humano não se preocupa com a salvação das pessoas, mas o diabo, ele se preocupa. Como que ele se preocupa? Eu vou relatar aqui para vocês, resumidamente, quando o catolicismo, ele lá no ano 325, ele interpretou uma escritura, Mateus capítulo 28, versículo 19, aonde Jesus deu aquela ordem para seus discípulos, dizendo: ide, ensinai todas as nações e as batizando-as em nome, isso é singular, não é plural, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E se nós dermos sequência em ler a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, nós não podemos isolar ali um versículo bíblico e nós pararmos ali, nós temos que dar sequência. Por isso eu creio que foi Amós que diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Vocês compreendem? Gostaria que você desse um glória a Deus essa noite. Você tem a liberdade. Você pode ajudar o pregador nessa noite, porque você quer levantar a sua mão para Jesus assim, ó, e dizer que você está aqui. Amém? Graças a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida, pelo ar que eu respiro, por tudo que Ele tem feito por mim. Você não é? Voltamos aqui. E o catolicismo, que não deixa de ser um paganismo mesclado ali com o chamado cristianismo, que não é um cristianismo, é o mesmo espiritismo. Catolicismo e espiritismo é a mesma linhagem. Estamos falando isso porque eu creio que, como amigos e como ministro de um evangelho que nós dizemos ser o verdadeiro, nós temos obrigação de mostrar para as pessoas aquilo que é real, verdadeiro, sem colocar interpretação, mas simplesmente trazer os relatos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela em si é pregada na sua veracidade, isso traz salvação para as pessoas. Mas quando ela é escondida as verdades, isso traz condenação. A mesma palavra que ela salva uma pessoa é a mesma palavra que, aplicada mal, ela condena e leva uma pessoa para o inferno. A mesma lei de trânsito que te protege é a mesma que te condena. Amém? Então o catolicismo que ele fez ali, naquela união do Estado com a igreja, você pega lendo ali os livros da história, você vai entender melhor, quando se uniu Constantino, poder político, com aquele paganismo, igreja papal, e ali eles viram que o cristianismo real estava proliferando, estava crescendo. Então, como o diabo ele é um espírito, ele tem que usar suas estratégias, mas usando os homens, então ele entrou naquele sistema e uniu ali os chamados crentes com os pagãos. Entre aspas, o verdadeiro crente nunca se une com um pagão. Você compreende? E ela, para atrair a atenção dos cristãos, o paganismo introduziu essa escritura. Olha aqui, ó. Jesus mesmo disse, o autor do Novo Testamento disse: vai batizando as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que eles fizeram ali? Eles acrescentaram em nomes, em vez de ser nome, em nomes de Pai, Filho e Espírito Santo, e introduziram
aquela doutrina pagã que anteriormente eles adoravam, que sempre foram adoradores, doutrina politeísta, é isso, né? Politeísmo. E o que aconteceu ali? A igreja, unindo-se ao Estado, ela adquiriu poder em suas mãos. Adquirindo poder em suas mãos, ela levou as pessoas a uma adoração forçada. O que é isso? A crer em sua doutrina, a qual teve a interpretação do homem ali. Porque naquele dia originou-se a doutrina da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero que vocês compreendam isso. Hoje nós estamos aqui, uma mensagem voltando aos nossos rudimentos, para que assim possamos valorizar aquilo que nós temos. E o que aconteceu ali? Quando essa adoração forçada foi trazida ali, todos aqueles que não concordaram com aquela doutrina imposta pela mente dos homens, pelo aquele seminário de bispo, 312 bispos, 318 bispos reunidos ali, eles editaram lei, e ali veio o governo e selou com o seu anelo, aquilo tornou-se uma lei. Todos aqueles que não aceitaram, eles foram perseguidos. A história, você pega um livro de 8ª série, você vai ver os relatos dos chamados hereges. Não era herege, eram os verdadeiros protestantes que se levantaram contra a doutrina, qual não era a doutrina apostólica, mas era uma doutrina pagã. E por isso, nos relatos da história, nós encontramos que mais de 68 milhões, isso que foram registrados, eles foram mortos por não aceitar uma interpretação errada na palavra de Deus. Agora eu quero que você vá assimilando aqui, ó. Mas com o passar do tempo, nós encontramos o quê? Ao passar do tempo, o diabo olhou, e você não, como diz o profeta, você não ignore o inimigo, porque ele é muito inteligente, a tal grau que ele seduziu a terça parte dos anjos no céu, calcule você. E então ele olhou e viu que, quando ele matava aqueles cristãos, que não aceitavam uma interpretação errada na palavra, ele observava que cada homem, cada mulher que defendia a bandeira do Evangelho, porque o Evangelho é uma bandeira que nós temos que levar, bandeira do cristianismo. Cada homem que morria e não negava a verdade bíblica, aquele homem, aquela mulher ia direto para o seio de Abraão, ia para a glória, porque ele não negou Jesus, e a Bíblia diz, aquele que me negar diante dos homens, um dia negarei diante do meu Pai. A Bíblia tem que se cumprir. Então o que o inimigo fez? Se nós observarmos, ele começou com outras estratégias, de não mais adorar forçadamente, mas deu o livre-arbítrio para as pessoas, podiam, livre-arbítrio entre aspas, venda de indulgências, quer dizer, atrair as pessoas, que as pessoas dando dinheiro, pagando, elas conseguiriam o perdão dos seus pecados, a isenção de suas culpas, e conseguiriam cadeiras no céu, conseguiriam lugares privilegiados no céu, não só para elas, mas para seus parentes. Foi a época da doutrina das indulgências. Eu quero que você vá observando, nós estamos caminhando aqui, para você ver o tempo que nós estamos vivendo hoje, que são espíritos que eles vieram trabalhando dentro das eras, e hoje estão aqui, nesse tempo em que nós estamos vivendo, com unções multiplicadas. E o que aconteceu ali? Eles adquiriram o ouro, o dinheiro do mundo. E agora, resumindo, eu estou resumindo aqui um pouco, para que você possa compreender melhor. O relógio não dá direito, é onde nós queremos chegar. Agora eu quero que você observe,
E veio caminhando os tempos e as eras, e existia só quase duas religiões. Era o paganismo, mascarado através do catolicismo, e o verdadeiro cristianismo. Não nominal, mas o genuíno. O genuíno é aquele que não aceita nenhuma interpretação da palavra. O genuíno é aquele que não aceita nenhuma colocação formal da mente humana, mas a originalidade de Deus. Isso é cristão genuíno. Nominal é aquele que aceita 99,9% de verdade, mas tem uma gotinha de veneno na qual contamina tudo. E o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse 22:18? Aquele que tirar quaisquer palavras da profecia desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E aquele que acrescentar quaisquer coisa, então não pode diminuir. Isso sincroniza com a escritura que nós lemos. Não interpretar. E o profeta dessa era foi bem enfático dizendo que não podemos deslocar a palavra, não podemos interpretá-la mal e não podemos aplicá-la mal. O que nós é pedido, somente crer. Somente crer, é o corinho que nós cantamos aqui. Não foi pedido muito para você. Não precisa você ficar rezando aí 60 Ave Maria, caminhando de joelho, fazendo penitência. É só simplesmente crer naquilo que está escrito, viver o que está na palavra. Isso te dá direito a uma vida eterna. Deus, como Pai, Ele não fica colocando sobrecarga no lombo dos seus filhos para dizer, vocês me provem que são filhos. Não, muito ao contrário. Deus tira a carga das costas das pessoas. Por isso que Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e abatidos, e eu vos aliviarei. O evangelho puro, verdadeiro de Jesus Cristo, nunca trouxe fardos pesados para as pessoas. Ele disse, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por isso que nós não servimos a Deus por medo de ir para o inferno, nós servimos a Deus com alegria, porque Ele comprou a nossa salvação com seu próprio sangue. Nós não temos medo de Deus, nós temos reverência por Ele, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele nos ama. A prova disso é que Ele derramou o seu próprio sangue por mim, por você, e é por isso que nós valorizamos a sua palavra. Mas voltamos aqui. Mas quando Martinho Lutero, ele faz aquela revolução dentro do catolicismo ali, escrevendo aquelas teses ali, aplicando na porta da igreja católica. Então ali saiu o quê? Um verdadeiro protestante que se levantou contra o sistema, a interpretação errada do homem. Mas eu quero que você observe, o diabo, como eu falei, ele é estrategista, né? E mesmo assim, irmãos, com o passar do tempo, aquilo que era verdadeiro começou a se contaminar de novo. Inclusive hoje nós temos os chamados luteranos, que saíram de Martinho Lutero. Mas se Martinho Lutero chegasse nos dias de hoje, ele ia achar uma igreja para congregar. E eu duvido que ele congregaria com os luteranos, porque ele se envergonharia da maneira que eles estão procedendo hoje, porque eles voltaram de volta às suas raízes do paganismo. Deixaram a originalidade da palavra. E eu quero que você observe aqui, ó. E o diabo, sendo estrategista, ele disse, não adianta eu levar as pessoas forçadas. Eu estou mandando elas mais rápido para o céu. O que eu tenho que fazer é enganar elas. Porque o diabo, ele é perito em enganar. Enganou Eva no jardim, né? Então isso é a natureza dele, é mentir, é enganar. Eu quero que você observe, foi no período da Segunda Guerra Mundial,
A Bíblia nos narra em Apocalipse que foram soltos mais de 200 milhões de demônios que estavam presos junto ao rio Eufrates, que trouxe aquela grande sabedoria, espíritos sábios, porque o diabo ele é sábio porque ele proveio do céu, ele sabia das coisas celestiais também, e trouxe a terça parte dos anjos, espíritos sábios também. Por isso que o profeta diz que a ciência em si, ela a maioria vem do lado do inimigo. E eu quero que você observe aqui, que foi aqueles demônios soltos, que eles tiveram ali com estratégia de guerra na Segunda Guerra Mundial, e houve o desenvolvimento da bomba atômica e todas aquelas estratégias de guerra, invenções de aviões, de armas, aviões supersônicos, enfim. Mas quando acabou-se a guerra, nós encontramos que o diabo parou de agir no sentido literal e começou a agir agora no lado religioso. Como lado religioso? Sim, porque foi depois do período pós-guerra mundial que houve uma proliferação do sistema de igrejas no mundo. As pessoas mais velhas que estão aqui, vocês são testemunhas oculares, que há 30, 40 anos atrás, não tinha uma igrejinha em cada esquina pregando. Era muito raro se falar em crente, porque a maioria, o catolicismo tinha tomado conta com sua doutrina no mundo. Mas você pode ver hoje, aonde você vai, que todos estão professando esse evangelho, essa Bíblia. É isso, não é? E todos dizem ter a verdade. E o que tem trazido para as pessoas? Tem trazido mais fé? Ao contrário, tem trazido mais confusão. Como confusão? Porque eu me senti uma vez numa bifurcação, aonde eu me encontrei ali, eu olhava, essa ali está dizendo que tem a verdade. Eu olhava na outra, dizia, ali também tem a verdade. O outro dizia, também tem a verdade. O outro, e agora, para onde que eu vou? Se todos têm a verdade. E aquilo, em vez de me trazer fé, me trouxe confusão na mente. Mas pela infinita graça, misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que Deus não fala na cabeça do homem, mas fala na alma do homem, coração do homem. Um dia essa mensagem chegou ali e limpou aquela confusão e mostrou a palavra verdadeira, não envenenada pelo homem, não interpretada pelo homem. E hoje nós conseguimos ver, não 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade, mas vemos como Abraão viu um Melquisedeque, como Isaías viu um só Deus na divindade, como Paulo viu uma só fé, um só batismo, um só Deus em todos, Pai de todos, que opera por todos. Você acha que isso é pouca coisa? Isso é a palavra original, que quer tirar as pessoas do enredo religioso e preparar um povo disposto, zeloso de boas obras para a salvação, para o arrebatamento. E esse crescimento radical que houve no mundo religioso, tudo isso aí eu vou dizer para vocês sem medo de errar, irmãos. Tudo isso é interpretação do homem. E o diabo usa a mente do homem para enganar o próprio homem. Você sabe como é que se cria uma religião? É muito fácil. Eu vou dar um exemplo típico para vocês aqui. Vamos fazer que nós fosse uma dominação. Deus me livre disso, né? Nós não somos uma denominação. O profeta pregou uma mensagem intitulada Por que não somos uma denominação? Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu e o pastor Oswaldo somos 2 líderes, né? Vocês consideram nós como líderes espirituais de vocês? Tá, então tá bom. Então vou dar um exemplo, como se cria uma religião. Tá? E daí é o seguinte, nós temos uma rusga aí. Eu não estou muito contente com ele, não está muito contente comigo. E daqui a pouco, a Bíblia diz em Apocalipse que era rã, espírito de rã, e eu digo que é de sapo.
Entendeu? E nós ficamos na tema, não, mas é rã. Eu disse, mas eu acho que é sapo. E começamos nessa teima. E daqui a pouco, a Bíblia diz que se em dois não tiverem em comum acordo, não podem andar junto. Não é isso? E daí o pastor Oswaldo, como ele é o anfitrião, o titular, ele vai dizer, não vai dar mais para nós andar junto. Então é o seguinte, você vai ter que tomar o teu rumo, porque nós não cremos da mesma forma, temos com duas visões diferentes, então tu vai ter que... E eu, como saio daqui, como um título, que nós não consideramos título, mas consideramos ofícios dados por Deus. Mas ali no mundo é títulos, que um intitula o outro, só títulos, mas sem vocação, porque pastor, ninguém faz pastor, ele nasce pastor. Profeta, ninguém faz profeta, ele nasce. Mas ali no mundo eles intitulam, dão títulos, dão carteirinha, agora você é pastor. Não é isso? Então eu saio dali com aquela carteirinha, eu sou pastor, então eu vou ali, e você sabe que eu sempre vou ter os meus contra, mas eu vou ter os meus pró. Não é isso? O ser humano é assim. Tem os que às vezes não me engolem muito, mas tem aqueles que me engolem bem. Não é assim? O ser humano é assim. E daí eu vou começar a fazer eu estou falando como se cria uma denominação. E aqui entra a interpretação do homem. E daí eu vou começar a fazer o meu proselitismo. Quando eu faço isso, eu vou persuadindo a mente do irmão para vir para o meu grupo. E vou dizer o seguinte, o pastor Oswaldo está errado na maneira dele ver. E eu vou começando a interpretar por A mais B, e vou citando a Bíblia, e você vai crer no meu argumento, você vai crer, e eu reúno ali a média de 30 pessoas, é isso, né, pastor? 30 pessoas. Se eu chegar no número de 30 pessoas, então eu vou ali, no diário oficial, e registro uma igreja. Aqui é Tabernáculo da Fé, né? Eu vou botar lá então, Jesus é o caminho, é a minha igreja. E eu abro um CNPJ, como se abre para qualquer mercadinho, qualquer empresa ali, vocês entendem? E eu começo a pregar, dizendo que eu que tenho a verdade, e ele não tem a total verdade, ele tem partes. E começa essa rusga de religião. Por que há tantas religiões, todas falando de Deus, falando da Bíblia, e por que há tanta rivalidade? Porque se todos crescem do mesmo jeito, andaria tudo do mesmo lado, mas não. A rivalidade, por quê? Porque são interpretações dos homens, uma por dinheiro, outra por interesses pessoais, outras por títulos, e enfim, por tantas coisas, e o diabo entra ali e começa a trabalhar a mente das pessoas. Por causa de uma interpretação errada, se cria o chamada denominação. Não passa de um pensamento formal do homem expressado e leva a pessoas a se adaptarem sobre aquela ideia. E daí? Você crê na Bíblia? Você é cristão? Amém? Mas muitos não respondem assim. Você é cristão? Sim, eu sou da igreja tal. Como coisa que Deus tem algum compromisso com denominação, com igreja de fulano, de Beltrano. Deus tem compromisso é com a sua palavra. Jesus disse, hoje eu preguei no rádio ali, quem me ama, esse guarda a minha palavra. Se a pessoa professa que ama Jesus, ele está disposto a obedecer, a ser subordinado à palavra de Deus. Por isso o evangelho que nós pregamos aqui, ele não foi criado, irmão, dentro de um seminário, dentro de uma gaiola nacional. Esse evangelho aqui é o original, que veio lá do início, criado lá por Jesus Cristo, o autor do Novo Testamento, aonde ele mandou sua igreja ali para Jerusalém esperar por 10 dias, e assim ensinou a sua igreja a estar esperando a promessa de um Consolador, e esse Consolador não viria simplesmente para reunir pessoas, para congratular, não, mas ele ia encher com o Espírito Santo, e eles seriam testemunha em Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra.
E entramos no período dos gentios aqui, com 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, enfim, Filadélfia, até nesse último período aqui, Laodiceia. E todas essas eras, Deus teve verdadeiras testemunhas que defenderam não um pensamento formal, uma religião, mas defenderam a pura palavra de Deus, a tal ponto, irmãos, a tal ponto de derramar sangue, dar suas vidas, dar suas carnes para ser estraçalhada por leões, seu pescoço em guilhotina, ser queimados vivos. Vocês acham por isso era por uma brincadeira? Não, para defender a verdade, porque eles não aceitavam a interpretação do homem. E se Éfeso teve testemunha desse calibre, e se Esmirna teve, e se Sardes teve, se Pérgamo teve, Filadélfia teve, será que nesse último período, Laodiceia, Deus não teria também testemunhas vivas que defenderiam um evangelho puro, verdadeiro? Deus tem. Eu me sinto uma testemunha desse evangelho. Irmãos, a doutrina errada mata, e não mata só corpo, mata a alma das pessoas. Mata a alma. Você sabe o que é o maior pecado? É a incredulidade. Quando a pessoa descrê numa vírgula da palavra de Deus, ele está morto, separado de Deus. O que Deus não aceita, Deus não admite, é duvidar dele. E quando a pessoa duvida da palavra de Deus e crê na mente formal de um homem finito, com suas habilidades finitas, ele está dizendo que Deus errou e que o homem acertou. Isso Deus não admite, isso é incredulidade. Irmão, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Jesus falou, João 13, eu sempre cito isso aqui porque é uma das passagens tão claras. Nós fosse citar outras escrituras mais complexas, precisava de doutor, quem sabe, né? Porque a Bíblia diz que tem doutor na palavra, e eu não sou doutor na palavra. Então vamos citar algo bem simples, algo que qualquer indouto pode entender. João capítulo 13, quando Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar aos pés dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingida, e disse: olha aqui, gente, se vocês me chamam eu de Senhor e Mestre, dizeis bem porque eu sou. Se eu lavei os pés de vocês, dei o exemplo, deveis vós fazer também. Quem que estava fazendo ali? Era um mestre que você considera o seu mestre, Jesus Cristo. Era o seu Senhor, não eram os senhores, o seu Senhor. Aquele de João 1, verso 14, o verbo encarnado, o Deus conosco. Mas você veja, irmão, o tempo em que estamos vivendo. Homens que simplesmente se escondem atrás de uma gravata, de um colarinho, chegam e arrancam a página inteira de São João 13 e dizem: não precisa. Isso aí não precisa. Isso aí foi para a antiguidade. Aquela testemunha era só para Jerusalém? Não. Era até o final do tempo das eras, os confins da terra, e nós estamos no confim da terra. A mensagem nasceu no Oriente e se põe no Ocidente. É como o sol. O sol ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente. E você diz assim: olha aqui, parece que terminou o sol. Não, o sol continua vivo, ele vai nascer de novo lá. A mensagem que nasceu lá nos judeus, ela veio para os gentios. O sol está se pondo, é o tempo da tarde, era do entardecer. Os últimos raios solares que estão iluminando o coração do eleito, para que ele não entre nas trevas. Mas esse sol não perdeu nenhuma força, ele continua vivo, e ele vai nascer lá para os judeus de novo. Mas temos que aproveitar e entrar enquanto é dia, porque a noite está chegando. E daí chega qualquer um com a mente finita, se escondendo atrás de um paletó, de uma gravata, e diz: não,
o Mestre Jesus Cristo, isso aí foi lá para os antigos. Nós somos uma igreja mais moderna. O que tem que estar lavando o pé do outro? Isso aí é ridículo, isso aí é feio. Mas se Deus, o próprio Deus, lavou os pés dos seus discípulos empoeirados de caminhar por aquelas aldeias ali, quem sou eu, irmão? Quem é você para dizer que não podemos lavar os pés uns dos outros, se o nosso mestre deu exemplo? Mas a interpretação, o proselitismo, ele lava a mente das pessoas, porque essa palavra não só lava a mente, ela lava o coração, a alma das pessoas. Mas a interpretação errada faz uma lavagem na mente, uma lavagem cerebral, e as pessoas começam a seguir ali, e é o que Jesus disse para aqueles fariseus do tempo: se um cego guia o outro, tudo vão cair no mesmo buraco. É o que o sistema religioso tem feito hoje. Porque se Deus fosse salvar o mundo através de religião, pensa você, tem alguém perdido? Todos são salvos. Deve você pensar agora e refletir. Deus tem uma mensagem, em cada tempo, em cada era, que está preparando um povo para o arrebatamento. Amém? Só para te provar aqui, que a doutrina errada mata. Doutrina errada mata. Quando Jesus chega com a doutrina certa, eu quero que vocês observem aqui, a palavra de Deus, ela foi a João, aonde? Aonde que João estava? No deserto. Um homem simples, um homem vestido com pele de animais, comendo mel silvestre, gafanhoto, era a sua alimentação. Mas pela lógica do homem, a palavra de Deus não deveria ir lá na maior igreja da cidade, que era a igreja de Anás e Caifás? A lógica era. Mas por que a palavra de Deus vai lá? Porque a palavra de Deus não congratula com o erro, com a interpretação errada. Ela foi para um homem sem nenhuma escolaridade lá no deserto, porque a cultura, muitas vezes, o aculturar do homem faz com que ele fique cego para o aculturar de Deus. E quando João vem nas beiras daquele rio Jordão, vestido de pele de animais, o que ele fez? Ele chamou o povo para um arrependimento, e o que a mensagem hoje está chamando as pessoas é para um verdadeiro arrependimento. Irmão, o mundo religioso diz assim, ó a pregação, porque eu vivi lá: venha e não sofras mais, traz 500 que a bênção é maior, não é assim? Venha, congregue com nós, traga seus dízimos, traga suas ofertas, e acabaram-se os problemas. Isso é propaganda enganosa. O evangelho de Jesus não é esse. O evangelho de Jesus é aquele que diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí você siga. E uma das coisas mais difíceis para o homem é negar a ele mesmo as suas próprias ideias. Por isso que a Bíblia vem lá no livro de Provérbios e diz, capítulo 3, Salomão: não te estribes em teu próprio entendimento, porque o entendimento do homem é o que mata, é o que destrói. Por um homem entender que poderia fazer um mundo melhor do que o que Deus tinha feito no original, é que nós temos mais de 30 mil bombas atômicas de hidrogênio que ele não consegue mais desarmar. É só questão de Deus liberar, e esse mundo vai virar em pó. É porque o homem quis criar, pelo seu entendimento, um mundo mais moderno, mais bonito do que o original que Deus criou. Por isso que a Bíblia diz: a sabedoria do homem é loucura, mas a de Deus é vida. E o que João Batista fez? Ele não disse: venham para a minha igreja, que é a melhor igreja do mundo, vai acabar os problemas de vocês. Não. Ele disse: arrependei-vos, porque a ação, o caminho que as pessoas tinham tomado, as suas atitudes eram erradas. Por quê? Porque os seus líderes religiosos, Anás e Caifás, tinham ensinado as pessoas errada, a doutrina estava matando as pessoas. E a voz que clama no deserto estava fazendo um chamamento para eles vir, para arrepender-se dos seus pecados.
E quando as pessoas vinham e aceitavam aquela mensagem profética ali, de um homem simples, mas porém tinha a palavra, porque um homem pode ser simples, mas se ele tem a palavra, é o homem mais respeitado por Deus. Deus não respeita paletó, gravata, mas respeita a posição de um homem na palavra. E o que aconteceu ali? Quando as pessoas vieram, que se aglomeraram e foram batizados para o arrependimento, então vem chegando lá um simples jovem da Galileia. E quando João viu, por discernimento espiritual, por visão espiritual, ele: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem era esse? Jesus Cristo. Esse é o papel de um verdadeiro profeta, que não coloca a interpretação errada e ensina as pessoas. Ele aponta Jesus para as pessoas. E nós pegamos aqui, discorremos nas eras, todos os reformadores e profetas, eles apontaram Jesus para as pessoas, tiraram do sistema e colocaram na palavra. E nesse último período em que nós estamos vivendo, Deus vindicou um homem chamado William Branham, que não é um Deus, não, ele teve um ofício de profeta, no qual ele chamou as pessoas, não para crer, ele disse: nunca olhem para o baixinho, o careca, mas olhem para a palavra, olhem por aquilo que eu quero dizer para vocês. E esse homem fez o quê? Criou uma nova religião. Ele saiu dos batistas, porque eles estavam interpretando que mulher poderia ser pregadora, poderia ser missionária, poderia ser pastora, e ele olhou na Bíblia e viu ali em Coríntios 11:34 que não, 14:34 que não há mulher pregadora. Timóteo 2:9 foi chamado 12 patriarcas, homens, 12 apóstolos homens. Não tem missionária, não tem pastora, e o seu líder religioso queria que ele ungisse mulheres. Ele disse: não, eu não unjo mulher, porque a minha Bíblia diz que não é para mulher ser ministra. Então, quando ele saiu dali, houve uma divergência, não por problemas pessoais, mas é porque aquele líder estava errado, estava interpretando a palavra, e ele disse: eu não aceito interpretação. Ele não foi ali e criou uma nova religião. Não, simplesmente ele deu seguimento àquela mensagem que começou lá em Éfeso. E o que ele fez? Ele pregou o que Paulo pregou, o que Pedro pregou. Mas o que Pedro pregou? Leia Atos capítulo 2, versículo 37, depois de ele estar cheio do Espírito Santo. As pessoas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse ele: arrependei-vos, a mesma mensagem chamando para o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É o que? Apontando Jesus para as pessoas. E essa foi a mensagem que esse profeta trouxe, não aglomerando pessoas num sistema, mas trazendo para a originalidade da palavra. E é isso que nós pregamos hoje. Não influenciamos você a ser um membro do tabernáculo, mas ser um membro do corpo de Cristo, se preparando para a salvação da sua alma. Quando nós chamamos aceite Jesus, não é aceitar a palavra de um pastor, mas aceitar a palavra original, que te garante perdão, te garante libertação, te garante vida eterna. Irmãs, quando nós vamos lá na casa de vocês, nas terça-feira, dar aqueles estudos, não pensa que nós estamos levando uma religião. Já falei isso para vocês, né? E foi a palavra que atraiu vocês, por isso que vocês estão aqui nessa noite. Lá tem mais um casal de irmão. Nós demos esses estudos, pode notar, nós nunca mostramos assim para vocês. Venha lá que a igreja tabernáculo é a melhor igreja. Que isso? Slogan Tabernáculo da Fé está ali escrito, sabe por quê? Porque diante da Constituição brasileira, se não tem um nome, não existe. Então tem que ter uma razão social, e como nós queremos estar
estar certos com Deus, nós também, a Bíblia diz que tem que dar a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Então nós temos um CNPJ, pagamos nossos impostos tudo certinho, mas nós não damos ênfase a um slogan, não, nós damos um ênfase à palavra. É ela que te salva, é ela que te conduz à vida eterna. Por isso que nós temos orgulho, convicção. Nós não tememos desafios impostos pelo mundo, porque nós sabemos o que temos. Só para encerrar aqui, ó. Doutrina errada mata. Pela lógica, quem deveria ser salvo? Não eram os maiores sacerdotes de Jerusalém? Ou ladrão? E prostituta? Quem que tinha que ser salvo na sua visão? Era aquele que estava todo dia na igreja, com a Bíblia na mão, falando de Deus. Não era isso pela lógica? Mas quando fechou, com o fechamento de Jesus na cruz do Calvário ali, o testador derramando seu sangue, o fundador do Novo Testamento derramando seu sangue, quem que se salvou no último período? Ladrão. Sabe por quê? Porque ladrão tinha problemas morais, prostituta tinha problemas morais, e aquilo, o arrependimento, trouxe o ultimato deles, o arrependimento trouxe perdão para eles. Aquele ladrão, no último momento da sua vida, ele tinha praticado tantas coisas, que a sua moralidade estava embaixo, em zero. Ele chegou a dizer para aquele outro que blasfemou: nós temos motivo de estarmos aqui, porque nós roubamos, nós andemos contra as regras da lei, mas esse aí não, esse é um justo, ele só fez o que é bom. E um Anás e um Caifás, um sumo sacerdote religioso de pompa lá, gritando juntamente com os seus súditos que ele influenciou, um cego guiando outro cego, dizia: crucifica ele, mata ele. E um ladrão, reconhecendo que ele era Deus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Deus disse para ele: é hoje mesmo que tu estarás comigo no paraíso. Então observa você, problemas morais têm conserto. Quem sabe o diabo pode estar falando na tua cabeça nessa noite: olha, você tem tantos problemas, você tem tantas dificuldades, você tem tantos erros, tem tantas fraquezas, você não é digno de céu. O diabo pode estar falando isso para você, mas você pode dizer para o diabo nessa noite: Satanás, realmente eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho pecados, mas eu estou na doutrina correta. Eu tenho um Deus que usa de misericórdia, eu tenho um Deus que perdoa pecado, eu tenho um Deus que sara corações feridos. É só reconhecer. Você observou? Nunca deixe o diabo lançar complexo de negatividade, nunca deixe o diabo lançar complexo de inferioridade, dizendo que você não pode, que você não consegue devido às suas fragilidades. Ouvi uma expressão um certo dia dizendo: nunca diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Não interessa, e nessa noite Deus está aqui presente. Você é testemunha viva. Isso aqui não é inteligência humana, irmãos. Isso aqui não é inteligência humana, isso aqui é a palavra. É a palavra sendo trazida na íntegra, sem nenhuma interpretação de A ou B. Por isso que Paulo teve a ousadia de dizer: o evangelho que vos anuncio não é o evangelho segundo aos homens, porque eu nunca aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo é que eu aprendi.
E ele tinha tanta convicção que ele chegou a dizer assim: olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu um dia desse vier pregando, interpretando um evangelho fora esse aqui, ó, seja anátema, seja excomungada, porque ele tinha certeza do que ele estava pregando. E esse mesmo evangelho que Paulo pregou, nós estamos trazendo para as pessoas. É o mesmo velho evangelho fazendo novas criaturas. Há um poder nesse evangelho. Você quer se colocar de pé nessa noite? Esse mesmo evangelho velho fazendo que pessoas se tornem novas criaturas em Cristo Jesus. Você quer fechar teus olhos nessa noite? Você quer fazer uma oração de agradecimento por ter ouvido algo que não é mentalidade humana, mas é o evangelho que conduz à salvação? Agradeça a Deus, irmãos. Entre tantos venenos denominacionais que é injetado hoje, você teve o privilégio de vir num lugar onde é colocado a pura e inteira palavra de Deus sem interpretar. Aqui nós não ensinamos as pessoas a adorar o homem. Há muitos que influenciam dizendo: olha, aquela igreja adora um homem chamado William Branham. Isso é mentira, isso é uma doutrina errada. Aqui nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, mas reverenciamos o homem que Deus enviou para mostrar essas verdades bíblicas. Porque Deus usa o homem em favor do homem. Porque se um anjo viesse nessa noite, ele não perdoaria você, ele não conhece pecado. Mas Jesus usa o homem em favor do homem. E Deus nessa noite quer ajudar você. Não importa o tipo de situação em que você esteja. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus te quer. Ele deseja você. O diabo, quem sabe, pode dizer: olha, Jesus não ama você. Mas eu digo para você com convicção nessa noite: Jesus te ama. Jesus te deseja. E Ele está aqui nessa noite. Ele deseja te abençoar. Deseja perdoar os teus pecados. Ele deseja curar essa alma ferida, esse coração dilacerado por problemas, por dificuldades nessa noite. Simplesmente você entregue seu coração para Deus. Diga: Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero viver para ti. Faria uma pergunta: tem alguém que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Não aceitar o tabernáculo da fé, mas a Jesus como Salvador nessa noite. Salvador pessoal da sua vida. E um dia desse, não hoje, não amanhã, mas um dia desse que você resolver, porque você é tomado por suas decisões. Se você deseja aceitar Jesus, venha nesse altar aqui, ó. E nós queremos orar por você. E a sua decisão será considerada no céu. Porque Deus respeita quando um homem e uma mulher, ele toma uma decisão por Jesus Cristo. Se você tem esse desejo no seu coração de aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele, vem aqui, eu quero orar por você. Deus está aqui presente nessa reunião. E Ele está desejoso de abençoar a você muito mais do que você imagina. Aqui há duas almas que estão vindo aceitar a Jesus como seu Salvador. Há três almas aqui que estão vindo aceitar a Jesus como seu Salvador. Oh, como o céu se alegra, como Deus se alegra quando um homem e uma mulher entrega a sua vida para Jesus. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, não sinta vergonha de Jesus. Ele está aqui nessa noite desejoso para te salvar, para te abençoar. Pastor Oswaldo, vamos orar por essas pessoas. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Tu estás presente nessa noite. Aleluias.
Deus é maravilhoso. Deus, eu creio que tem falado em cada coração nessa noite. Deus tem falado com cada alma nessa noite. O diabo luta para desanimar as pessoas, mas Deus, através da sua palavra, Ele vem animando as pessoas, mostrando que há um perdão de pecado, que há um reino eterno, que há uma salvação. Não olhe para as suas dificuldades, olhe para um sangue que foi derramado ali no Calvário, e Ele está no propiciatório essa noite intercedendo por você. Aleluia. Com seus olhos fechados, irmãos, enquanto o pastor Oswaldo está orando por essas pessoas. Aleluia. Tem alguém que está parado, desanimado no caminho? Eu não vou dizer desviado, você não está desviado da palavra, mas quem sabe você está desanimado. Os problemas, dificuldades, muitas vezes fazem com que as pessoas desanimam. Se você deseja nessa noite fazer um novo pacto com Jesus e dizer: Senhor, eu quero começar, os segredos que triunfam é começar tudo de novo. Se você se encontra nessa situação, começa outra vez. Venha nesse altar aqui, nós vamos orar por você. Pode voltar para seus assentos, os irmãos que aceitaram. Deus os abençoe. A decisão de vocês está diante de Deus, honrada. Tem alguém que está nessa condição, desanimado, e queira nessa noite fazer um novo pacto com Jesus Cristo? Há pessoas que estão vindo nesse altar. Aleluias. Deus está aqui e deseja te abençoar muito mais do que você imagina. Igreja, feche seus olhos, mantenha reverência, fique orando por seus irmãos. Somos uma família. Tem mais alguém? Há 3 almas aqui que estão pactuando com Deus nessa noite. Se tiver mais alguém, há uma oportunidade. Aleluia. Deus deseja te abençoar, renovar a sua fé. Vamos orar por essas pessoas, pastor Oswaldo. Senhor Jesus, aqui esse irmão, Senhor, fazendo um novo propósito com o Senhor nessa noite. E eu peço, Pai, que o Senhor honre essa decisão no céu. Encha ele com teu Espírito Santo. Tome ele em seus braços de amor. Conceda o perdão dos seus pecados e dê força para ele seguir essa caminhada. E assim repreendemos todo espírito de desânimo. Tudo aquilo que vem atingindo a sua fé está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui está a tua filha, Pai, arrependida dos seus pecados, fazendo um novo pacto com o Senhor nessa noite. Acrescenta a fé dela, Senhor. Ajuda ela nessa noite, Pai. Receba essa decisão no céu. Oh Deus, toma o controle dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Ainda nessa unção, irmãos, tem alguém que está com enfermidade, com problemas, que você acha que é insolúvel nessa noite? Venha até esse altar e nós vamos orar por você. Se você está com um problema que você acha que muitas vezes tem se tornado insolúvel, eu quero dizer para você que nós pregamos não um Deus de passado,
mas um Deus de presente que em pleno século 21 está curando, está libertando pessoas. E essa é uma noite em que você pode ser curado, que você pode ser liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Irmão André Santinho, vem cá, vamos orar. Oh Deus poderoso. Aleluias! Irmão João da Rosa, vamos orar aqui por essas pessoas. Os demais com seus olhos fechados. Vamos orar, pastor Oswaldo, por essas pessoas. Se você tem um problema, não fique com vergonha. Venha à frente receber a sua cura. Jesus garante a sua cura nessa noite. Pode orar, irmão André. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso e Ele está abençoando o seu povo. Jesus Cristo, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E no nome de Jesus agora, repreendemos a enfermidade, poder do mal, perturbação. Declaramos tua filha curada, liberta, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu creio, Pai, no teu poder. Nessa noite eu repreendo a enfermidade, repreendo o poder do mal, tudo aquilo que vem atingindo essas vidas, e declaro eles curados, libertos e abençoados, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, o Senhor sabe da necessidade dos teus filhos. Ajuda eles agora, Pai. Conceda a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, abençoa a nossa irmã, Pai. Por muitas vezes o Senhor a tem ajudado, e mais uma vez ela está aqui, Pai, juntamente com o seu pequeno, e nós o abençoamos, pedindo a cura e a libertação. Deus é maravilhoso, Ele está presente nessa reunião. Eu creio que Ele abençoou vidas nessa noite, curou, libertou. Aleluias. Vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. Você quer erguer sua mão, balançar para Ele, dizer mais uma vez? Minha vida é do meu. Como disse Paulo, eu sei quem tenho crido. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu. O caminho que leva ao céu é Jesus. Minha esperança. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar agora, pra longe eu naveguei, não vejo mais um cais. E agora? Só Deus e eu agora. Deus ama ouvir isso dos seus filhos, declarar que Ele é o seu mestre, seu coração é dele, sua vida, seu caminho.
na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas vão dizer, tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é esta. Amém? Glória a Deus. Você já está abençoado nesta noite? Porque aquele que abençoa está presente aqui nesta noite, né? Deus abençoe a cada um de nós.